Fala pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para trazer um assunto muito importante. Se você não entender aquilo que eu vou falar nesse vídeo, você não vai entender a graça de Deus sobre a sua vida. Quando situações como essa que ocorreu em Suzano, onde dois garotos entram numa escola e começam a tirar a vida de pessoas sem nenhum motivo aparente, quando situações como essa ocorrem, nós ficamos pensando acerca de por que elas acontecem, qual seria a motivação. O que leva pessoas a serem tão perversas. E nós temos visto muitos casos nesses últimos anos a respeito de situações, coisas que muitas vezes passam do nosso entendimento. A perversidade do homem, a maldade do homem naquilo que ele faz. Coisas desde discussões banais no trânsito, pessoas que agridem alguém dentro de casa, da família, o homem que agride a mulher, o filho que agride os pais, situações que nós ficamos pensando assim, de onde é que vem essas coisas? De onde é que nasce tanta maldade? Jean-Jacques Rousseau disse uma coisa, ele disse que o homem é bom, ele nasce bom e ele absorve então da sociedade toda a maldade, tudo aquilo que porventura acaba fazendo com que ele se torne uma pessoa má, ele absorve da sociedade. Mas isso é uma grande mentira segundo aquilo que nós vemos na palavra de Deus. A verdade é que o homem é mau e desde que o pecado entrou no mundo, o homem manifesta a sua maldade desde o nascimento. Uma criança pode manifestar maldade, o homem adulto ele pode manifestar a maldade. E eu vou ler um texto aqui para você que está lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 28, para que você compreenda essas coisas. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que o apóstolo Paulo expressa aqui dentro da sua carta aos Romanos é aquilo que nós vemos, por exemplo, dentro da palavra desde o Antigo Testamento. Nós vemos que mesmo o povo escolhido de Deus manifestava a sua maldade através do culto a imagens, através das suas queixas com relação a Deus, através da forma com que tratava o outro homem. Não é à toa que Deus precisa estabelecer uma lei onde ele traz vários critérios que os homens precisariam obedecer para que eles não fizessem mal eles mesmos uns aos outros. Essa ideia de que o homem é bom, de que ele absorve maldade da sociedade, acaba fazendo com que muitas pessoas não consigam perceber que a maldade que existe em nós, que a palavra de Deus já expressa, ela precisa ser tratada e curada, e somente acontecerá isso através de Jesus Cristo. Quando a palavra diz, por exemplo, que nós precisamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, é porque ela não sabe por si só o caminho. É porque não vai bastar protegê-la de más influências. Imagine você então que se o homem nascesse bom, se ele fosse bom na sua essência, talvez o que a palavra deveria dizer seria: olha, proteja a criança das más influências. Proteja a criança daqueles que vão ensinar as coisas erradas, mas não, ela diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Isso quer dizer que nós precisamos ser ensinados acerca das coisas corretas. Nós precisamos então ser direcionados àquilo que é bom. A manifestação de Deus sobre a nossa vida é aquela que vai permitir com que nós venhamos a manifestar essas coisas boas. Paulo, quando fala aos Gálatas, por exemplo, ele diz assim, olha, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da vossa carne. Ele diz mais, ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A nossa carne é má, e aí ele vai dizer então que a carne manifesta as suas obras, e vai dizer que as obras da carne são, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, ira, ódio, injustiça. Quando cada um de nós, em algum momento, deixa manifestar então essas situações, estamos então claramente deixando que a nossa carne, a nossa essência perversa venha falar. E não há nenhum sequer, nem eu,
nem você que assiste esse vídeo e nem as pessoas mais santas que você possa imaginar que em algum momento não tenham deixado manifestar as obras da sua carne, as obras da sua maldade, da sua essência perversa. Nós com certeza já maquinamos o mal contra alguém. Nós já desejamos em algum momento que alguma pessoa viesse a se dar mal por conta de algo que ela fez. Ah, mas ela cometeu algo de errado e por isso então eu desejei que viesse a acontecer algo de ruim com ela. Não importa. Aí depois ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é fidelidade, é amabilidade. Ele diz no capítulo 6 aos Romanos, por exemplo, que não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Há um abismo que separa o homem de Deus por conta da sua maldade, por conta do pecado. Ele nos afasta de Deus. Há um abismo e não há o que possa ser colocado nesse abismo por nenhum de nós que venha nos aproximar de Deus. Por mais que Deus nos ame, por mais que Ele queira estar junto conosco, há um abismo que nos separa de Deus e esse abismo é a nossa maldade, é o nosso pecado. Mas há uma única solução para esse abismo e ele manifesta logo em seguida no versículo, quando ele diz, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Não há nenhum outro, não há outra possibilidade, não há outra forma de fazer. Nós não temos o que possamos fazer. A maior bondade que nós viermos a fazer nesse mundo, ainda assim não apagará a maldade que há no nosso ser. E ainda que você diga, mas eu não matei pessoas, eu nunca feri ninguém, eu nunca fui preso por conta daquilo que eu faço, daquilo que eu penso. Mas você faz, você pensa, nós fazemos, nós pensamos e nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós estamos destinados a viver eternamente distante de Deus. Tim Keller diz, se você tem uma visão pequena acerca do seu pecado, você também terá uma visão pequena a respeito da graça de Deus. É isso que eu tenho para dizer para você hoje, é isso que eu queria compartilhar com você, que Deus abençoe você. E que você possa entender, nós somos maus, precisamos de Deus, precisamos de Jesus.